Então, quando o cara tem confiança, ou seja, ele se porta como um cara que entende do assunto, ele tem uma postura na negociação, ele tem uma presença, sabe? Esse cara, ele já passa uma credibilidade muito legal ali para o cliente. Quando o cara se comunica bem, né, ele conversa, a gente já falou aqui, eu já ouvi vocês falarem em outros podcasts sobre a comunicação verbal e também a comunicação não verbal, né, da postura que esse vendedor tem, do rapport ali, se o cliente falar rápido, ele fala rápido, se o cliente fala devagar, ele fala devagar, né? Isso aí a gente leva muito em consideração, então uma comunicação muito clara e transparente com o cliente e o conhecimento técnico, que você precisa dominar do assunto para poder vender, né? A gente não consegue vender uma coisa que a gente não conhece, uma coisa que a gente não acredita. Então, quando junta esses 3 Cs, esse vendedor ele fica imbatível, né? Às vezes, o que acontece comigo que converso muito com os vendedores de energia solar, tem muito engenheiro que o cara é muito fechado, ele é tímido, ele não, sabe? Então aquele engenheiro que sabe tudo, mas não sabe se comunicar, né? Ou não tem confiança, ou aquela pessoa que comunica super bem, mas não conhece do produto, aí sempre tem que estar trazendo um engenheiro junto, e tem engenheiro que não tem essa tino comercial também, acaba desvendendo o negócio, então o negócio está basicamente vendido, o cara não consegue, já aconteceu até dentro da minha empresa, né? A gente tá lá, o cliente está vendido já conversa, o engenheiro fala, cara, mas ali ó, vai ter um probleminha ali, o cara fala, pô, se vai ter um problema, eu não vou fazer então, sabe? Então, assim, é difícil, mas quando você junta a comunicação, a confiança e o conhecimento técnico, esse vendedor ele realmente fica imbatível, né? Agora, quais são as dificuldades, né? As 3 dificuldades que o vendedor encontra nesse mercado? Primeiro, é a falta de preparo do vendedor acaba encontrando uma dificuldade porque os clientes hoje estão muito bem preparados. Tem cliente que sabe mais do que o vendedor, sabe? Uhum. Então, uma dificuldade grande é pela concorrência que tem hoje. Tem muito se fala de energia solar, existem muitas empresas de energia solar no Brasil e tem muita gente despreparada. Então, quando eu pergunto para o cliente, cara, por que você ainda não fechou energia solar? O cliente fala, porque cada um que vem aqui fala uma coisa, sabe? Uhum. Então, hoje uma dificuldade grande é você não dominar o assunto e querer vender para um cliente, o cliente está mais preparado que você. Outra dificuldade é você, cara, falta de posicionamento mesmo estratégico da empresa, sabe? O que acontece? Tem muita empresa que o cara não tem uma proposta comercial bem feita. Você vai chegar num cliente, o cara chega com uma folha de sulfite impressa numa planilha. Então, assim, não é apresentável. Você está vendendo um negócio que tem um alto ticket, sabe? Um negócio de energia solar é um negócio que tem um ticket elevado. O cliente não vai gastar 15 mil reais, 20 mil reais com você se você não tiver uma boa apresentação, se você não passar a credibilidade da empresa, sabe? E, cara, e a outra dificuldade que esse vendedor que está entrando no mercado agora ele bate é o mercado, a economia, sabe? Hoje, Hum. hoje, no mercado de energia solar, a gente está com uma dificuldade muito grande em aprovação de crédito, está com uma dificuldade muito grande, uma taxa de juros mais baixa, sabe? Então esse vendedor ele está sofrendo muito com o mercado global, né? A situação econômica global, não só isso está afetando diretamente o mercado de energia solar, sabe? Então a falta de conhecimento, a falta de estrutura ali da empresa e a economia que está acontecendo hoje está sendo as 3 principais dificuldades que esse vendedor está encontrando. Isso tanto quando ele vende para B2B e B2C, o cara que tem uma casa, ele quer colocar energia solar, ele também enfrenta essa resistência com relação ao financiamento, cara? Exatamente. Hoje, tanto no B2B quanto no B2C, os clientes estão com muito receio de tomar crédito.
né? Eles não sabem para onde a economia vai, eles não sabem se a taxa Selic vai subir, se vai descer, né? Então eles não estão tomando crédito. Nós estamos trabalhando muito com cartão de crédito, né? Mas tem gente que não tem essa facilidade, porque a máquina de cartão, por exemplo, não aprova em toda empresa. O cara que está começando, vamos falar para aquele integrador de energia solar que está começando hoje, o cara não consegue umas condições legais no banco, então ele acaba tendo que vender financiado, né? Que 90% dos produtos de energia solar são financiados. Para você se tornar credenciado por uma financeira, geralmente você tem que ter no mínimo 6 vendas fechadas. Aí tem cara que não conseguiu nem a primeira venda. Como é que ele faz a primeira venda? Tem que fazer 6 vendas sem financiamento para conseguir financiar a próxima. Porque a financeira ela quer uma credibilidade que você é uma empresa séria. Sabe? Então eles cobram 6 projetos homologados já para eles poderem te credenciar. Sabe? Então tem vários fatores ali que estão impactando naquele integrador que está querendo começar agora. Sabe? E essa linha de crédito é uma coisa... o ano passado a gente estava com taxa de 2%, chegou a ter 2%, né? A Selic está a 2%. A linha de crédito estava totalmente diferente do que a gente tem agora. Então, hoje é um cenário muito complicado, sabe, Leandro? E Daniel? Eu imagino, cara, se você olhar o financiamento imobiliário, né, o próprio financiamento imobiliário ficou muito mais caro hoje você financiar um imóvel do que há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E, na verdade, quando o Banco Central ele sobe a taxa Selic, ele quer justamente causar esse efeito de frear o consumo, principalmente o consumo financiado, né? Ele não quer que a inflação dispare, porque as pessoas vão consumir menos por causa dos juros altos. Então é uma balança assim, muito complicada, porque a gente quer vender, né, cara? A gente quer vender, a gente quer girar o mercado, mas ao mesmo tempo você acaba tendo uma escassez de cliente no ponto de vista de clientes que pagam à vista, ou que te pede 3, 4, 5 vezes ali num boleto, dá uma entrada de 50%, aquele cliente que acaba podendo escolher melhor o fornecedor, e aí ele vai, evidentemente, por ter o dinheiro, ele vai acabar fazendo uma negociação muito melhor para ele do que para o integrador, por exemplo, né, Neto? Perfeito, Leandro. E assim, usando um gatilho do que você me disse, a gente falando do integrador que está começando agora, o cara não tem, por exemplo, conhecimento... Vamos supor que esse cara ele não tem conhecimento básico de processo comercial, de gestão comercial, ele não sabe o que é ICP, ou perfil de cliente ideal, que a gente fala muito aqui no podcast. O que a gente fez? A gente sabe da dificuldade dos clientes conseguir crédito. A gente focou nos clientes que não têm dificuldade de ter crédito, né? Que isso que é você mapear. Você mapeia o perfil de cliente ideal e foca na estratégia. Mas você pega um cara que está começando, o cara ele atira para todo lado, né? Ele quer vender tanto o residencial ali de 4 placas, quanto uma usina de 1 mega, que ele não tem o conhecimento técnico para aquilo, ele fica atirando para todo lado, ele não foca naquele perfil de cliente ideal, que, por exemplo, na minha opinião, é um cara que tem um comércio que não é abalado, por exemplo, financeiramente por uma economia, um supermercado, um posto de gasolina, uma clínica médica, uma clínica odontológica, que são clientes que não são afetados pela economia, porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de combustível, todo mundo tratamento médico, dor de dente não tem hora para dar, o cara tem. Então, assim, esse perfil de cliente é um perfil de cliente que ele tem uma constância, sabe? E quando falta esse feeling aí pro vendedor, ele fica dando tiro para todo lado, fica gastando tempo e pouco resultado, né? Então, o mapeamento do perfil de cliente, cara, isso aí é essencial dentro de qualquer negócio, mas no nosso negócio ainda mais, porque faz com que o vendedor não perca tempo. E o começo, né, Netão? Pô, o cara acabou de começar a empresa dele, ele tá desesperado para fazer uma venda, ele precisa de faturamento. E aí, muitas vezes, passa na cabeça dele que ele vai oferecer para todo mundo, né? E aí alguém vai querer, ao invés de oferecer para pessoas que têm uma probabilidade maior de fechar e conseguir pagar, né? Porque, pô, a clínica médica vai conseguir pagar parcelado, não vai precisar de financiamento, né? Sim. Tem um faturamento um pouco mais alto, pô, supermercado.
São negócios que têm um fluxo de caixa um pouquinho maior e tal, né? Então, Daniel, o cara não senta, ele não senta para fazer um roadmap ali, uma coisa que o cara ele tem até o conhecimento, só que ele não senta para botar no papel, que ele pode começar pelo amigo, depois do amigo do amigo, depois o amigo empresário, depois o familiar empresário. Esse cara, ele não faz essa sequência lógica de quem que ele vai abordar, sabe? Ele começa... O planejamento, né, cara? Ele vai pra rua antes de se planejar. E aí a receita a gente já sabe, né? É uma quantidade gigantesca de nãos e de dificuldades que o cara vai enfrentar no início do negócio. Aí o cara demora muito tempo para conseguir performar, né? E chamar atenção também, porque você falou que é bacana, talvez tenha gente que não é de energia solar que está nos ouvindo hoje, mas para qualquer venda técnica, esse negócio dos 3 Cs aí é fundamental, né? Pô, a gente trabalha com bastante cliente de B2B, a gente trabalha com bastante cliente de venda técnica, né? Seja da área de engenharia, seja da área de componentes, ou seja da área médica, por exemplo, da área da saúde. A gente sempre tem 2 tipos de vendedor dentro dessas empresas. O cara que é técnico, e ele manja muito do produto e do serviço, né? E daí por ele ter essa capacidade, ele consegue trocar de igual para igual com o cliente, né? Ele vai usar argumento técnico e tudo mais, ele vai conseguir conversar com o médico, ou ele vai conseguir conversar com o departamento de engenharia e tudo mais, e aí ele consegue se embasar na parte técnica, né? E tem o vendedor que é bom de conversa, que tem a confiança e tudo mais, que às vezes não vai conseguir desenrolar tão bem com a parte técnica, mas com compras, que também não é tão técnico, ele vai numa boa, ele conversa com o gestor, ele conversa com o dono da empresa, ele consegue desenrolar. Mas a parte de energia solar, eu vou falar com um dono de uma residência, o cara não é técnico de energia fotovoltaica, né? Então, se me falta a questão de confiança e de comunicação, fica só com a parte técnica, que é o que muitas vezes o proprietário da casa não entende. Daí eu desconfio desse vendedor, porque o cara não está com confiança adequada, não está sabendo se comunicar, ele está se embananando. E pior ainda, né? Ele só fala uma língua que eu não entendo. Ele só tem argumento que para mim não significa nada, né? Então, a importância do vendedor técnico de se aprimorar no oposto do natural dele, né? Se você é um cara de pessoas, se você é um vendedor, se você veio de relacionamento, se você, né, tem a comunicação como parte forte, senta com o engenheiro e aprende o negócio, cara. Né? E se você é da parte técnica, tenta desenvolver um pouquinho mais a sua parte social, né? Diminua o seu ponto fraco para você ter um pouquinho dos 3 Cs, né, Netão? Você não precisa ser fudido nos 3. Não, se você for bom em 2 e não se comprometer completamente no 3º, já dá para ir um pouquinho, não dá, Netão? Olá, Leandro Munhoz dos Super Vendedores e do podcast Papo de Vendedor, e eu tenho um convite para você. Conheça agora a pesquisa Panorama de Vendas lançada pela RD Station. Tenha dados sobre o mercado de vendas, sobre a nossa profissão. Faça benchmark do seu mercado com outros mercados e descubra se você está batendo sua meta, se você está tendo sucesso frente aos seus competidores do seu mercado. Essa pesquisa ela é gratuita. Você pode fazer o download clicando no link que aparece aqui, que acompanha esse vídeo, e você vai ter insights valiosíssimos para sua operação comercial, ou se você é vendedor ou vendedora, para sua carreira. Vai lá, baixa a pesquisa, porque eu tenho certeza que você vai ter insights valiosos para poder vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto?